Poesia, talvez. Pus-me estas perguntas. O que é que leva as pessoas a escreverem poesia? O que é que apela, aquele apelo, não é, da escrita poética? O que é que apela à escrita poética? O que é a sensibilidade poética e que contornos é que ela assume quando se concretiza na escrita? No fundo, tanta gente escreve poesia que se pode perguntar, mas afinal, a que é que corresponde esta erupção da poesia? Poesia, talvez. É este o título que eu aqui utilizo para designar estas diversas tentativas de aproximação que aqui vou fazer, para responder às perguntas que inicialmente coloquei. Não sou capaz de ir sozinho neste empreendimento e senti necessidade de me rodear dos melhores. E elegi as mãos da Sofia e do António. Ambos já partiram, mas ambos ficarão sempre por aquilo que deixaram, e eu vou utilizar alguma coisa daquilo que eles deixaram para poder avançar neste meu empreendimento de responder a estas perguntas sobre a poesia. No fundo, é a velha questão que é a poesia. E eu vou tentar, por conseguinte, ir por aproximações. E por isso digo, poesia talvez. Talvez poesia seja luta. Talvez luta contra o efêmero que não queremos deixar entregue à corrente do esquecimento, contra os silenciamentos e contra aquelas teias da contenção que nos oprimem, luta contra os dizeres estafados em que já não nos reconhecemos, luta contra os atavismos que tolhem a imaginação e que censuram a utopia, luta contra a indiferença perante nós mesmos, este não gostar de estar anestesiado, luta talvez contra esse espaço couraçado que não deixa penetrar as palavras que, com não sei quê de beleza e de ambiguidade, nos apelam, se nos insinuam, nos desafiam e suscitam cumplicidades e perplexidades. Luta para que a palavra possa ser livre e, assim, nos liberte também para as infinitas possibilidades de inventarmos novas geografias, de nos deixarmos surpreender por visibilidades inauditas, de nos permitirmos ser tocados por formas não identificadas de sentir, de vivermos o limite e a aventura de uma liberdade coincidente com a criação. Poesia é, talvez, luta. Uma luta que é um risco e uma aventura. E pego na mão de António Ramos Rosa. O poema não se oferece na imediatidade de uma presença ou de uma evidência sem mistério, mas mantém permanentemente a tensão dos contrários, na obscuridade de uma matéria fugidia e abissal.
A palavra poética é uma criação em que a relação do sujeito ao objeto não é a expressão adequada de um pelo outro, mas relação livre e, como diz Nietzsche, transposição insinuante, balbuciante numa linguagem completamente estranha. Poesia talvez desaceleração. Talvez desaceleração. Porque suscita um recolhimento que nos distancia da voracidade dos ritmos que já nada deixam saborear. Porque nos confronta com espaços misteriosos cuja decifração requer que não estejamos apenas de passagem. Porque a escrita poética não está aí para nós sem que nós nos tenhamos preparado para a sua chegada, deixando que o seu tempo nos enlace. Porque o tempo da poesia, nesse tempo o que conta, não é o tempo, mas os sabores com que ela metamorfoseia e exalta a nossa sensibilidade. Poesia é, talvez, desaceleração. Uma desaceleração que nos traz apaziguamento. E desta vez, pegue na mão Sofia de Mello Briner Andressen. A mão traça no branco das paredes a negrura das letras. Há um silêncio grave. A mesa brilha docemente o seu polido. De certa forma, fico alheia. Bom, mas perguntando e continuando na nossa pergunta, poesia talvez, talvez terapia. Quem sabe? Poesia é terapia, talvez terapia. Porque exorciza padecimentos, porque grita e afaga, porque ri e ironiza, porque fala de si como se de um outro falasse, como que dizendo que eu sou mais do que eu, sou eu e isso, sou força de ser. Porque persiste na assunção da singularidade, na aventura da busca de si. Poesia é, talvez, terapia. Uma terapia que liberta. Ramos Rosa, dir-se-ia que escrever suscita uma surdina para nos arrancarmos a uma voz anterior e externa e podermos recuperar uma voz mais longínqua que somos nós próprios. Mas poesia é também testemunho, talvez testemunho, que mapeia a nossa escala de importâncias, que indica pontos de passagem que mereciam uma paragem, que mostra rotas e percursos com que ordenamos as contingências desta vida em que apenas nos é dado ir indo e ir sendo, que assinala a nossa implicação, que homenageia o que nos é querido e nos revela como sentir que comparece. Poesia é, talvez, testemunho. Um testemunho que nos diz presentes. Sofia, a poesia não explica, implica. O poema não explica o rio ou a praia. Diz-me que a minha vida está implicada no rio ou na praia. É a poesia que me implica, que me faz ser no estar e estar no ser. É a poesia que torna inteiro o meu estar na terra. Poesia é talvez perseverança. Talvez perseverança.
em não deixar que o esgotamento nos vazie, em não permitir que os dissabores nos preencham até ao estrangulamento, em não consentir que as formas belas de sentir possam alguma vez sucumbir ao cinzentismo da vida mundana cheia de feridas, repleta de feridas. Poesia é talvez perseverança. Uma perseverança que afirma a vida. Sofia, a poesia não me pede propriamente uma especialização, pois a sua arte é uma arte do ser. Também não é tempo ou trabalho que a poesia me pede. Nem me pede uma ciência, nem uma estética, nem uma teoria. Pede-me antes a inteireza do meu ser. Uma consciência mais funda do que a minha inteligência. Uma fidelidade mais pura do que aquela que eu posso controlar. Pede-me uma intransigência sem lacuna. Pede-me que arranque da minha vida que se quebra, gasta, corrompe e dilui uma túnica sem costura. Pede-me que viva atenta como uma antena. Pede-me que viva sempre, que nunca me esqueça. Pede-me uma obstinação sem tréguas, densa, compacta. E, finalmente, vou fazer mais uma tentativa sobre poesia. E talvez poesia seja um fazer habitar. Talvez um fazer habitar. Que acolhe e festeja o dizer em que o ser joga a sua comparência misteriosa. Que estreita a proximidade da nossa pertença ao mundo. Que acautela a palavra como instauração e abertura do mundo ao homem. Poesia é, talvez, um fazer habitar. Um fazer habitar que nos faz rumar a casa. Ramos Rosa. A palavra nunca retorna ao magma. Nunca se toca a matéria mesma do que se escreve. Mas a palavra anuncia a abertura e nela própria circula a sombra que nos toca e nos faz respirar. Poesia, talvez.